Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Maravilha, que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Já estamos aqui chegando na 12ª lição e que bom, maravilha você estar com a gente e você sabe que você já vai receber um pedido. O pedido você já sabe, se inscreva no nosso canal, você não pode deixar de estar inscrito no nosso canal porque esse conteúdo tem muito valor e você já ativa as notificações porque nós sabemos que toda semana tem conteúdo novo e você precisa estar junto da gente, é gostoso você receber essas informações e essas mensagens que vêm direto do trono do céu, direto aí para a sua casa. Então não deixa de se inscrever, não deixa de ativar as notificações e deixe o seu joinha também, porque sabemos que quanto mais curtidas tiver esse vídeo, a plataforma YouTube vai apresentando esse conteúdo para cada vez mais pessoas e isso é muito bom, é a palavra de Deus sendo reverberada. E deixa também aqui embaixo o seu comentário, seu nome, dizendo de onde você nos assiste, que é gostoso a gente ler os comentários e aí a gente manda um abraço. Essa interação funciona muito bem. E eu já vou desejar um abraço aqui muito especial para algumas pessoas. Um abraço vai primeiro para o Gil Marcos, que nos assiste direto de Jardim Clarice, São Paulo. Um abraço especial ao Ayrton Almeida, de São Luís do Maranhão, dizer esse povo maravilhoso. Recentemente estivemos aí em São Luís do Maranhão, na Associação Maranhense, fomos muito bem recebidos e ficou assim uma saudade gostosa. Temos que voltar aí para a gente passear pela orla, tomar um açaí, uma juçara, e lá também nos Lençóis Maranhenses. Realmente ficou um carinho muito grande para todo o povo do Maranhão, que eu deixo aqui um abraço. E um abraço especial também para o Antônio Nadjama, que nos assiste lá de Moçambique, né? Nosso irmão africano da capital Maputo. E eu fiz questão de fazer uma pesquisa e assistir a uns vídeos muito interessantes da capital Maputo, e eu vi lá justamente a Casa de Ferro. Foi uma coisa que me chamou a atenção, uma Casa de Ferro com mais de 200 anos de existência, e lá tem uma estátua, né, nessa Casa de Ferro, nessa praça, do primeiro presidente de Moçambique. Eu também conheci através das redes sociais o Jardim Tunduro, um jardim lindíssimo que fica aí na capital Maputo. E eu conheci também uma fruta que eu não conhecia, pastor, uma fruta chamada macauaca, eu acho que é isso, macauca, eu acredito que é isso, hein? Que parece um limão, é uma fruta rara que tem aí em Moçambique, mas foi gostoso realmente participar e conhecer um pouquinho da cultura moçambicana. Então, muito bem-vindo aí, Antônio Nadjama, continue ligado aqui conosco. Tá? E agora, antes de começar a lição, claro, eu vou apresentar as pessoas que aqui estão. Ao meu lado, nós temos o pastor Wesley Avelar, que é pastor da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu agradeço demais, chegamos já ao final aí do trimestre. Já espero que você esteja com a sua nova lição, ou quem sabe se prontificando aí a fazer a assinatura, porque esse alimento diário precisa fazer parte da nossa vida. Maravilha. Ao lado do pastor Wesley, nós temos aqui o Adriano, diretor da classe Novo Tempo. Inclusive, nós gravamos aqui esse programa direto da classe Novo Tempo e você vai receber um convite agora. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite também. Feliz em participar desse programa, né? Da lição aqui. É muito gostoso estudar a lição junto com os irmãos e quero aproveitar e deixar um convite aqui também, que todos os sábados, às 9 horas da manhã, acontece aqui nesse local, Espaço Novo Tempo, aqui na igreja do Lago Sul, na QI 21, né? E convido você que estiver aqui para Brasília, venha participar conosco também. E um outro convite é assistir lá no canal da Igreja Adventistas Lago Sul, o conteúdo também do programa Sem Privacidade, que é um programa realizado para os jovens, né? E para todos os grupos, né? Você vai ser bem-vindo também e o conteúdo é bem interessante e legal. Muito bom. E ao lado do Adriano está essa mulher encantadora, minha esposa, Lívia Vilela. Seja muito bem-vinda, Lívia. Ele consegue me deixar sem graça, né, Adriano? Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Muito bom. E agora então, para a gente começar essa lição, vamos curvar a nossa fronte e vamos orar? Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, chegamos nesse momento importante onde a Tua palavra será aberta. Que
a partir de agora, ó Pai, nada que sai de nós aqui seja por entendimento próprio, mas que seja inspirado pelo seu Santo Espírito. E que a cada um que esteja nos assistindo também esteja com o seu coração preparado através do seu Espírito para receber essa mensagem e que seja plantada uma semente e que essa semente dê frutos para o reino eterno. Nos abençoe nesse momento, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição 12, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. E o verso para memorizar está em João 18, 37, que diz: Pilatos perguntou, então, você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E nós temos aqui justamente nessa lição de sábado, a crucifixão e a ressurreição de Cristo são o clímax do Evangelho de João. O Evangelho apresenta a morte de Jesus de formas diferentes. Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras. Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz. Lucas concentra-se na cruz como fonte de cura e salvação. João, no entanto, ele apresenta a cruz como a entronização, como a glorificação de Jesus, ligado ao conceito de hora mencionado no livro. O conceito de entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucificação era a forma da morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste entre João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador. E temos aqui também um comentário interessante, que o fim chegou. O tema do fim tem uma importância especial para aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus. Em Lucas, Marcos e Mateus, há um foco considerável na esperança futura do cristão. De igual modo, João se interessa por eventos futuros como a ressurreição e o retorno de Cristo. Contudo, o Evangelho de João, acontecimentos do tempo do fim, como a ressurreição e o juízo, também podem ser compreendidos como as realidades presentes em Cristo. Embora João tenha a consciência clara de que Cristo ensinou sobre os últimos dias, não há nenhum sermão em seu evangelho sobre os eventos futuros e sobre a segunda vinda, como são encontrados nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. O foco do quarto evangelho é no significado. Para o tempo do fim, da vinda de Jesus disponibilizada no presente. Esse tema enriquece a nossa compreensão dos eventos proféticos e nos lembra a realidade da presença de Jesus a despeito de tudo que enfrentamos pela frente. E é nessa temática, nessa introdução que nós iremos avançar no Evangelho, nessa lição de número 12. E aí chegamos no domingo, que tem um tema, o que é verdade? E eu pergunto, pastor Wesley, sobre o que Pilatos e Jesus conversaram em Mateus 18, 33 a 38. Então, esses versículos podem ser trabalhados aqui em 3 pontos, né? Primeiro, Pilatos queria saber se Jesus era rei. Depois, ele queria saber o que Jesus havia feito para estar ali, então, naquela situação. E, por último, ele queria saber o que era a verdade. Pilatos teve um privilégio muito grande. Imagina quantas pessoas, na época de Cristo, quantas pessoas ao longo da história gostariam de ter ali 10, 15, 20 minutos para conversar com Jesus. Nos dias de hoje, continua, me lembro no período da minha infância, como as pessoas, a criançada, né, amava, por exemplo, figuras como a Xuxa, né? Então, era um momento áureo, assim, da vida, né? O auge da vida da pessoa, às vezes poder estar ali frente a frente com ela e fazer uma pergunta. E me recordo de uma ocasião em que uma criança que era muito fã dela fez de tudo para conseguir, finalmente estava ali frente a frente com a Xuxa e no final das contas ficou até sem palavras, tamanha assim a emoção.
Muitos hoje acabam tendo a oportunidade de conhecer essas pessoas famosas, mas Pilatos foi um dos poucos que teve o privilégio de ficar a sós com Jesus. A Bíblia não vai nos apresentar por quanto tempo, mas o tempo suficiente para ter esse diálogo, né, que nós temos aqui registrado no livro de João. E diferente, né, eu falei aqui de um ídolo terreno, né, no caso da Xuxa, Jesus era o rei do universo. A pergunta de Pilatos talvez pareça muito com querendo confirmar algo que ele já sabia. Ele era um governador, ele era um líder ali naquela região, ele já tinha ouvido muitas coisas a respeito de Jesus. Ele tenta aí, mas você realmente é rei? E o diálogo vai acontecendo, ele pergunta o que Jesus havia feito, né, como havia dito, mas a tragédia na vida de Pilatos é porque ele teve a oportunidade de fazer a pergunta chave, né? O que é a verdade? Mas, infelizmente, ele não esperou a resposta. Isso é muito parecido com a nossa jornada hoje, no aspecto da comunhão com Deus, quando falamos da oração, quantas pessoas, e eu estou me colocando nesse meio, quantas vezes a gente expressa algo para Jesus através da oração, e aí então o que seria o momento seguinte para Jesus responder, a gente volta para as nossas atividades. Então é muito parecido a atitude, né, com a de Pilatos. E o que a gente percebe também ainda nesses versículos, que Pilatos ele permitiu que o preconceito, a gente consegue ver o preconceito da parte dele em relação a Jesus, o fato dele perguntar e não esperar a resposta, então essa pressa, que é uma característica também do nosso tempo, e o medo das consequências, fizeram justamente que Pilatos perdesse não só uma oportunidade, mas a salvação. Entendemos pelo que ocorreu na sequência, que Pilatos estava frente a frente com a salvação, frente a frente com a verdade. Ele teve a oportunidade, como eu disse assim, única. O chamado bom ladrão na cruz estava ali de lado, né? Fez o pedido. Pilatos estava frente a frente com Cristo. Poderia ter feito algo, mas infelizmente nessa combinação, preconceito, o perguntar e não esperar a resposta, e o medo das consequências fizeram com que ele não só perdesse a oportunidade, mas também a salvação. Então é isso que a gente desprende aí desse momento inicial na lição de domingo. Muito bom. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia, eis o homem. E eu te pergunto, como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus? Pilatos era o governador romano e ele tinha sido avisado por sua esposa, né, para que não mexesse com esse justo. A esposa dele havia sido avisada por Deus em sonho de que Jesus era justo e mesmo assim, mesmo com todos esses fatos, Pilatos foi bem covarde, né? Ele não teve coragem de se posicionar pela verdade verdadeiramente. E eu fico pensando quantas vezes nós somos, né, parecidos com Pilatos. E ele tenta ali, enquanto Jesus está sendo levado a julgamento, ele tenta lançar uma dúvida, ele pergunta o que é a verdade, ele mesmo responde, ele tenta convencer o povo, né, de que Jesus não deveria ser condenado. Ele mostra Jesus e ele tenta ali de uma maneira muito inconvincente mesmo, tentar persuadir o povo de não matar Jesus, né? Tinha, como nós sabemos, naquela época havia o costume de libertar um prisioneiro, e aí Pilatos pensa por fim, fala bem assim, bom, vou oferecer esse justo por um criminoso, que todos sabemos que esse sim é criminoso, e o povo não vai escolher um justo no lugar de um criminoso. E, para surpresa dele, o povo escolhe Barrabás. E ali Pilatos fica, né, sem ter coragem, porque ele tinha medo de ir contra o povo, ele tinha medo de ir contra Roma,
E ele tenta agradar a todo mundo e no final ele se perde. E é uma pena o que acontece com Pôncio Pilatos. Tem inclusive um historiador dos primeiros séculos que diz que ele veio realmente até a cometer suicídio poucos anos depois da morte de Cristo. A Bíblia não nos fala isso com certeza, mas um historiador levanta essa hipótese de que foi provavelmente o seu fim. E aí ele queria livrar Jesus, mas não consegue reconhecer e não consegue convencer ninguém. E ali Pilatos fica realmente uma pena. Alguém que poderia ter feito algo pelo Filho de Deus, mas pela necessidade e pelo medo ali de estar agradando a todos, ele acaba perdendo a Cristo, perdendo a salvação, perdendo a si mesmo, perdendo a oportunidade da vida dele. É muito triste, né? E hoje não muda muito. Hoje o mundo coloca como ser cristão é algo inconveniente. E muitas pessoas, pela conveniência humana, acabam rejeitando a palavra de Deus e isso vai ter consequências eternas. Então, que nem eu, que nem você, que nenhum de nós rejeitemos a Cristo por conveniência humana. E chegamos na terça-feira, está consumado, Adriano. E a lição diz aqui, Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico que dizia, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os líderes desejavam que o texto fosse alterado, mas Pilatos ignorou os seus pedidos. Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. Jesus, o rei dos judeus, estava na cruz como se fosse um criminoso comum. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz assim, um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus, no propósito divino, ele deveria despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Que cena tocante, né? Nós temos aqui. Que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu na cruz. E mais, o que significam as palavras de Jesus, que Jesus disse antes de morrer, está consumado? É interessante, Ricardo, que a escritora Ellen White no livro aí escreveu para a gente, né, que um poder mais alto, né, que Pilatos, fez com que ele realmente colocasse essa inscrição ali, porque Jesus ele vinha revelando ao longo, né, da sua jornada, sua caminhada ali com aquele povo, que ele de fato era o Filho de Deus, que ele de fato era o Rei do Universo, né, e que ele estava ali para dar a vida pelas pessoas, né, por toda a humanidade. Mas eles insistentemente no dia a dia também rejeitavam Jesus, rejeitavam, né, fazendo perguntas, enfim, muitas coisas que eles não queriam aceitar, porque de fato o comer da carne, o beber do sangue de Cristo também exige mudanças na nossa vida, né? E muitas das pessoas, inclusive no dia de hoje, não comem, não bebem, não comem a carne e não bebem o sangue de Cristo, porque não querem mudanças na sua vida, né? E o Evangelho, a palavra de Deus como é uma palavra viva, ela promove mudança, de fato. Mas o mais interessante aqui foi essa cena tocante da preocupação de Jesus com sua mãe, né? Jesus é o rei, é um rei, ele é tudo, né? E ele não deixou de lado a sua mãe naquele momento mais triste ali, que ele estava já ali na cruz ali, ele poderia estar, sei lá, preocupado com muitas coisas, né? Mas ele separou e olhou um momento ali para sua mãe, né? E cuidou dela, né? Deixou ela bem acompanhada, instruiu alguém ali para cuidar dela, né? Falou com o discípulo, né? Então eu vejo o amor de Deus, de Jesus pela mãe dele. E é o mesmo amor que ele teve para a mãe dele, é o mesmo amor que ele teve por todas as mães do mundo inteiro, né? Do cuidado, do carinho, né? De ser realmente alguém muito precioso, né? Tanto para ele quanto para nós, né? Quanto a mãe é de fato valioso para a gente, né? Os conselhos de uma mãe, o colo de uma mãe, né? É algo assim realmente que a gente não consegue compreender de fato esse amor de Cristo. Então eu fiquei muito tocado e feliz também, porque Jesus, como sempre, ele sempre deu exemplo, né, em relação à guarda dos mandamentos, das orientações da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia disse para a gente honrar, né? Honra o teu pai e tua mãe,
E Jesus honrou. Né? No último momento da vida dele, ele ainda estava honrando seus pais. E está consumado. Graças a Deus, agradeço a Deus hoje porque ele proferiu essas palavras na cruz. Está consumado. Né? Com essas palavras, Deus ele concluiu, né, o cumprimento, né, das profecias, né, sobre o sacrifício expiatório de Cristo na cruz e o acontecimento central, né, do plano da salvação. Se não fosse a morte de Jesus na cruz, hoje não existiria salvação para a humanidade. Né? Então, por meio da morte dele na cruz do Calvário, hoje eu posso ter essa esperança, hoje eu posso ter essa alegria, essa certeza de que mesmo nos problemas que nós passamos no dia a dia, nós temos a esperança de que um dia, em breve, esse dia muito em breve vai acontecer. Todo o sofrimento, toda a dor, todas as coisas ruins que o pecado introduziu nesse mundo vai deixar de existir. Né? E nós iremos viver para sempre com Jesus. Então, agradeço de coração todos os dias nas minhas orações, assim, pelo amor que Ele tem por mim, pela minha família, né? Que você também faça o mesmo. É muito bom refletir no amor de Jesus por nós e a gente refletindo o amor dele, os mandamentos dele, as orientações de Deus, ela vai entrando na nossa mente de forma mais suave, porque nós obedecemos a Deus por amor. É uma resposta ao amor que ele já teve por mim na cruz do Calvário. Amém. Louvado seja Deus por isso. E chegamos agora na quarta-feira, pastor, nós temos aqui o túmulo vazio, né? E aí eu pergunto, qual é a relevância para nós e do que é retratado em João 20, versículos 1 ao 7, e mais, João viu que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Por que esse fato é importante, pastor? Então, nós temos alguns aspectos aqui que precisam realmente ser destacados, e o primeiro é que é tão relevante o aspecto de Jesus ter ressuscitado, e aí eu quero fazer aqui a leitura de um texto que acaba mostrando essa relevância. O apóstolo Paulo leva esse assunto de tal forma que ele diz o seguinte, que se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E ele repete isso 2 vezes. É vã a perspectiva se simplesmente Jesus não tivesse ressuscitado. O Adriano destacou bem, a ressurreição de Jesus nos garantiu, né, a vitória ali sobre o pecado, mas como o plano de Deus ele é extremamente assim, completo, ele então tem mais um pedacinho que é justamente isso, a ressurreição, e é um pedaço extremamente importante. Então, quando eles chegam até o local da sepultura, a primeira coisa que eles identificam é que o túmulo estava vazio, que já era uma primeira evidência de que algo havia acontecido. Jesus já tinha falado isso várias vezes, e eu repito, a ressurreição é um fundamento da fé cristã. Se eventualmente alguém, né, advogar em qualquer aspecto religioso, em qualquer esfera, de que Jesus não ressuscitou, não, isso aí só foi uma ilustração, alguma coisa, acabou. A gente pode fechar a Bíblia e vamos embora. A ressurreição ele é um fundamento essencial para a fé cristã. Então, Maria Madalena, ela chega cedo ao túmulo, viu que ele estava aberto, corre, né, para falar com os demais discípulos. Vale você fazer aí a leitura no livro de João, capítulo 20. É bonito como João, algo especial assim, na maneira de João lidar, né, com esses assuntos. Ele se intitula novamente o discípulo amado, né, ele usa essa expressão aí depois no capítulo 21, mas ele está contando, e vale lembrar que ele é o discípulo mais novo, né? Ele corre mais do que o próprio Pedro, mas aí ele espera ali na porta para que Pedro então chegasse, aí de certa forma assim um respeito, quem sabe esperando esse momento, opa, Pedro chegou, Pedro já era mais velho do que João. É interessante notar que no capítulo 20 também, ele não fala assim, João fez isso, fala assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, correu mais do que Pedro. Então, assim, tem tantas coisas gostosas nesse capítulo, mas o túmulo vazio, com aquela pedra removida, já era um primeiro sinal. Mas, para aqueles que normalmente, tem pessoas que gostam bastante assim, de filmes que mostram o trabalho dos investigadores, né? As pessoas que têm a responsabilidade de ir numa cena de crime,
normalmente a cena, ela fala muito. E justamente esse detalhe, né, do lenço que cobria o rosto de Jesus estar dobrado, se aquele corpo, né, o corpo de Cristo tivesse sido roubado, que ladrão é esse que vai se preocupar? Né? Falou assim, não, peraí, pega esse lenço, dobra, coloca no cantinho. Teria raptado, além do que teria que ter passado por uma força policial, né, os soldados que estavam ali à porta. Então, o túmulo vazio, aquela pedra enorme removida, o aspecto dos soldados terem sido vencidos, né, no processo. Mas esse detalhe tão suave de um lenço dobrado deu todos os sinais de que algo realmente especial tinha acontecido. E aí nós encontramos, né, aqui um comentário gostoso, importante da lição. O túmulo estava guardado por uma escolta, é o que diz Mateus capítulo 27, tornando então inviável o roubo assim, não seria tão fácil. Ladrões de túmulo normalmente roubam objetos de valor e não corpos em decomposição, também outro aspecto que deve ser levado em consideração. E ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerais. Então não é de se admirar que quando João viu o lenço dobrado, ali ele falou, opa, Jesus ressuscitou. Agora, tem um verso que me chamou a atenção, eu volto, é que eles voltaram para casa. Claro, eles não iam habitar ali agora perto da sepultura, mas quando o versículo 10, lá do capítulo 20, versículo 10, diz que eles voltaram para casa, gente, como voltar para casa depois de uma revelação tão grande? Os discípulos, claro, eles estavam no processo ainda de crescimento, além de voltarem para casa, o livro de João termina com eles voltando a pescar. Então esse ato deles voltarem para casa, esse ato deles voltarem para a pescaria, mostra que ainda tinha uma obra para ser feita. E aí eu me dirijo agora aos amigos que estão acompanhando aqui a lição ao longo de todo esse trimestre, estamos agora no finalzinho. Depois de você ter tido tantas revelações a respeito de Jesus, depois de conviver com Jesus durante um trimestre inteiro, é isso que vai ser a sua vida, voltar para as atividades de uma maneira comum. Então eu faço um apelo para você aqui, né? Vou me antecipar um pedacinho do papel aqui do Adriano. Não volte para casa no sentido figurado de voltar para as coisas comuns. Nós temos elementos suficientes para a nossa jornada cristã, para a gente ter uma postura diferente diante de toda a revelação que Deus tem nos dado. E perceba, não são a questão dos milagres. Eles vivenciaram momentos extremamente grandes na presença de Jesus e mesmo assim voltaram para suas atividades comuns. É uma questão de relacionamento, de ouvir a voz do Espírito Santo e entender que você foi chamado para viver uma vida diferente, extraordinária. E aí é uma questão que a gente precisa decidir. Temos elementos suficientes, mas a nossa resposta precisa ser diferente das dos discípulos aqui e longe de julgá-los, quem sabe se estivéssemos lá, faríamos as mesmas coisas, mas nós temos elementos suficientes para a gente ter uma vida extraordinária depois dessa revelação. Amém. Muito bom. Profundo, hein? Profundo. Chegamos agora na quinta-feira, temos aqui Jesus e Maria, Lívia. E eu te pergunto, qual situação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio? E mais, o que mudou, né, tudo para Maria? Maria estava confusa também, chorando muito, e quando ela vê o túmulo vazio, ela não entende que Jesus havia ressuscitado. Como eu já disse antes, em outra lição, eles sabiam, Jesus havia contado para eles o que deveria acontecer, mas quando as coisas aconteciam, eles ainda estavam confusos e Maria chorava muito. E quando ela olha para Jesus, ela não reconhece Jesus, ela pensa que é o jardineiro. Mas existe algo de fantástico aqui que me toca muito, é que quando Jesus fala o nome dela, aí ela reconhece que é ele. Então isso para mim é fantástico, assim, porque ela olhar para Jesus e não reconhecê-lo, mas ao ouvir ele chamar o nome dela, ela ter certeza que era ele, isso tem que dizer realmente muito ao nosso coração. Quando Jesus chama o nosso nome é diferente. É diferente.
E Jesus a consola e tem a piada, né, que diz que Jesus teve que aparecer primeiro para uma mulher para que a notícia espalhasse rápido. Se tivesse aparecido primeiro para um homem, ainda estava meio em segredo, as pessoas não estariam sabendo muito bem o que tinha acontecido. Mas Jesus dá esse privilégio para Maria e ela, depois de se encontrar com Cristo, ela sai correndo para avisar, olha, ele ressuscitou, eu encontrei com ele. Maravilha, que coisa boa. E aí chegamos agora no encerramento. Adriano, dê aí as suas palavras finais para a gente fechar essa lição. Ricardo, não tem como permanecermos os mesmos, né, depois de estudar todas as lições, né, pastor? Como o pastor colocou, a gente precisa de fato obedecer, né, nos alimentar verdadeiramente da palavra de Deus, né? E aqui na lição de sexta-feira diz o seguinte: para os anjos, né, e os mundos não caídos, a frase está consumado teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Então, ao ler essa passagem, me veio esse trecho, né, do livro Desejar Todas as Nações, da escritora Ellen White, me veio a passagem bíblica de Naum 1:9, que diz o seguinte, né, lá, de forma resumida aqui para os irmãos: não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, ao estudarmos a lição, nós entendemos claramente o processo da salvação, né? desde do seu início até o final. E agora, na última lição desse trimestre, vemos claramente que Jesus venceu. Ele ganhou a batalha. Amém. O pecado foi destruído. O pecado foi derrotado. Satanás e seus anjos foram derrotados. Está com os dias contados o reino das trevas, né? E o reino de luz vai ser restaurado completamente no universo inteiro, onde vai reinar a harmonia e a paz, e onde os santos, os justos, verão felizes para sempre ao lado do Senhor. Apocalipse também 21:4 diz o seguinte: as primeiras coisas são passadas. Então Deus vai restaurar tudo e nós viveremos a eternidade, aquilo que a gente sempre esperou, aquilo que é a recompensa daquele que acreditou na morte de Jesus Cristo na cruz, que aceitou Ele como seu Salvador pessoal. Você receberá a recompensa. E a recompensa é algo inimaginável para o ser humano, é algo muito grande, é algo que não tem como mensurar o valor disso, porque é o amor de Jesus por cada um de nós. Então, que você possa refletir junto com a sua família, né, ao ler a palavra do Senhor, refletir também no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós e ter a certeza da salvação, ter a certeza que Ele está do seu lado aí, de braços abertos, aguardando você todos os dias para dar um abraço, para ouvir suas orações, para cuidar de você e principalmente para cuidar da sua vida espiritual, para que você esteja lá no céu com Ele pela eternidade. E vou aproveitar também e desejar também um Feliz Natal para você, para a sua família, todos os seus amigos, e que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue instruindo você no caminho correto e nós vemos em breve aí nos próximos trimestres. Muito bom. Já aproveita e faz uma oração final, pode ser? Faço sim. Senhor nosso Deus, mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e agradeço também, Senhor Deus, porque a chama da esperança ela está cada dia mais viva em nosso coração. Obrigado porque o Espírito Santo tem tocado em nosso coração, Senhor Deus, e nos dado essa convicção. E também, Senhor, te peço por todos aqueles que estão assistindo, Senhor Deus, a classe dos professores, os seus familiares, seus amigos, que eles possam também, Pai, ser ricamente abençoados por Ti. Que eles sintam o seu carinho, o seu conforto, a sua libertação, a sua salvação na vida deles, Senhor Deus, e que eles possam ser felizes, Senhor Deus, e também possam, por meio do Espírito Santo, ser convencidos, ser fortalecidos para continuar firme na caminhada rumo à Canaã celestial. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e entrego todos em Tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. Feliz Natal. Aproveite bem esses momentos para poder você ficar próximo da sua família e próximo da Palavra de Deus. Nos veremos então na próxima lição.
Muito obrigado. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, compartilha com 10 contatos e deixa também aqui no comentário o seu pedido de oração para que possamos juntos orar pelo que você pede. Um abraço e até a próxima lição.